bem com vocês? Preparados para mais uma aulinha de matemática? Bom, na nossa aula de hoje, vocês irão utilizar o livro de matemática e o estojo. Nós vamos dar continuidade às atividades que nós estávamos fazendo na aula passada, sobre medida de tempo, ok? Então, já abre seu livro aí na página 103 e nós vamos fazer as atividades juntos, ok? Então, acompanhem aí comigo, vamos lá? Vamos lá, questão 9, página 103. Em algumas situações, a medida de tempo deve ser dada com bastante precisão. Nesses casos, além da hora e do minuto, também é usado o segundo. Um exemplo de situação desse tipo são as competições de natação. Converse com os colegas sobre outras competições em que isso acontece. Então, outras competições em que a medida de tempo tem que ser dada com bastante precisão e é utilizado também os segundos. A gente tem as competições de automobilismo, de atletismo, a gente tem algumas modalidades esportivas como basquete, né? Na questão 10, diz assim: o relógio ao lado tem um ponteiro das horas, preto. Esse ponteiro aqui, ó, preto, é o ponteiro das horas. O ponteiro dos minutos, o verde, e o dos segundos, o vermelho. A volta toda tem 60 divisões, e o ponteiro dos segundos dá uma volta completa em 1 minuto. Complete as sentenças. Então, quando esse ponteirinho vermelho dá uma volta completa, se completa 1 minuto. A. 1 hora tem quantos minutos? Nós estudamos na nossa aula passada. 1 hora tem 60 minutos, né? Então, 1 hora tem 60 minutos. Aqui, ó, quando o ponteiro dos minutos dá a volta completa aqui, ou seja, ele andou 60 minutos, completa-se 1 hora. Letra B. 1 minuto tem quantos segundos? Completa aí no seu livro. 1 minuto tem quantos segundos? Aqui na questão fala, né? A volta toda tem 60 divisões. Quando o ponteiro do segundo completa essa volta toda, deu 1 minuto. 1 minuto, então, tem 60 segundos. Quando o ponteiro dos minutos completa a volta toda, 1 hora. 1 hora, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. Questão 11. O relógio da atividade anterior está marcando, antes do meio-dia, 5 horas, 10 minutos e 45 segundos, que indicamos 5H, 10min, 45S. 5 horas, 10 minutos, 45 segundos. Escreva o horário marcado nos relógios abaixo, antes do meio-dia. Então, vamos ver. No relógio A, olha aí no seu livro quantas horas está marcando e preenche a letra A. Então, no relógio da letra A, está marcando 11 horas, 5 minutos e quantos segundos? 15, né? 5, 10, 15 segundos. Então, vamos marcar 5 horas, ou 11 horas, né? 11 horas, 5 minutos e 15 segundos. Ok? Agora, no relógio B. Qual é a hora que está sendo marcada no relógio B? Coloque aí no seu livro, da mesma forma que nós colocamos na letra A. Então, no relógio B está sendo marcado 6 horas, 55 minutos
e 30 segundos. O ponteiro das horas está quase chegando no 7, porque o ponteiro dos minutos está quase completando uma volta. Então, 6 horas, 55 minutos e 30 segundos, porque o ponteiro dos segundos está aqui no 6, né? 30 segundos. Então, vamos completar. 6 horas, 55 minutos, 30 segundos, ok? Questão 12. Calcule e complete. Em 1h30, quantos minutos tem em 1h30? Pense aí e complete. Então, em 1h30, nós temos 90 minutos. Por quê? 1 hora é igual a 60 minutos. Então, se eu pego mais meia hora, metade de 60 é igual a 30. Então, 60 mais 30 é igual a 90. Então, 1h30, em 1h30 há 90 minutos. Ok? Letra B. A quarta parte de um dia corresponde a quantas horas? Quando a gente fala em quarta parte, a gente está falando em dividir por 4. Então, a quarta parte de um dia corresponde a quantas horas? Um dia tem quantas horas? Pense aí. E aí você vai descobrir a quarta parte desse dia. Bom, um dia tem 24 horas, né? A quarta parte, nós vamos pegar 24 horas e dividir por 4. 24 dividido por 4 é igual a 6. Então, a quarta parte de um dia é igual a 6 horas. É como se eu pegasse um dia que tem 24 horas e dividisse ele em 4 vezes, ok? Letra C. 2 minutos e meio correspondem a quantos segundos? Pensa aí. Se um minuto tem 60 segundos, 2 minutos e meio vão ter quantos segundos? Então, 2 minutos e meio tem 150 segundos. Por quê? 1 minuto, 60 segundos. 2 minutos, 120, né? 60 mais 60, 120. A metade de 60 é 30. 120 mais 30, 150, ok? Página 104. O tempo no seu dia a dia. 1. Estimativas. Quanto tempo leva? A. Mariana gasta cerca de 20 minutos para almoçar. E quanto tempo você gasta aproximadamente para almoçar? Coloca aí a sua resposta. Eu, por exemplo, acho que eu gasto uns 15 minutos para almoçar. E você? Coloca aí no seu livro quanto tempo você leva para almoçar. Letra B. Assinale a opção que corresponde à melhor estimativa de tempo para cada atividade. Dormir durante a noite. Quanto tempo você acha que leva? 40 minutos, 9 horas ou 4 horas? Bom, então, para dormir durante a noite, a gente leva mais ou menos 9 horas, né? A gente não dorme só 40 minutos durante a noite e nem deve dormir só 4 horas, né? Então, 9 horas. E para tomar banho, quanto tempo? 1 minuto, 1 hora
ou 10 minutos? Marca aí no seu livro. Tomar banho em 1 minuto não dá, né? Em 1 hora também não. 1 minuto é muito pouco e 1 hora é muito tempo. Então, vamos por 10 minutos. Agora, para dar 6 passos, será que a gente leva 5 minutos, 5 segundos ou 5 horas para dar 6 passos? Dá 6 passos aí na sua casa para você ver. Foi rapidinho, né? Para dar 6 passos, então a gente leva 5 segundos. Ok? Vamos ver agora aqui. Para apontar um lápis, 1 minuto, 1 hora ou 10 minutos? Para apontar um lápis, nós usamos 1 minuto, né? 1 hora é demais, 10 minutos também. E para assistir a um programa de TV? 1 minuto, 1 hora ou 10 horas? Um programa só, né? 1 hora. E para escovar os dentes, quanto tempo a gente leva? Uns 3 minutos, umas 3 horas ou uns 30 minutos? 3 horas é muita coisa, né? Pra gente escovar os dentes. 30 minutos também. Então, 3 minutos. Ok? Questão 2. O que podemos fazer em 1 minuto? E em 10 minutos? Pense aí, então, o que você pode fazer em 1 minuto e em 10 minutos? Questão 3. Responda. Como você vai da sua casa à escola? Você vai de carro, você vai a pé, você vai de bicicleta? Quantos minutos você gasta aproximadamente nesse percurso? Então, você vai colocar aí no seu livro quantos minutos mais ou menos você gasta da sua casa até a escola. Letra B. Se você sair de sua casa às 10 horas e 20 minutos, então a que horas chegará aproximadamente à escola? Então, você vai ver aí o tempo que você gasta, né? E vai somar com 10 horas e 20 minutos, ok? O dia, a semana, o mês e o ano. Você já sabe que podemos medir o tempo em horas, minutos e segundos. Há outras unidades de medida da grandeza de tempo, que você também já deve conhecer: dia, semana, mês, ano, década, século, milênio, etc. Complete. Vamos lá. Um dia tem quantas horas? Um dia tem 24 horas. Uma semana tem quantos dias? Vamos ver. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Tem 7 dias. Um mês tem aproximadamente quantas semanas? Um mês tem aproximadamente 4 semanas. E um ano tem quantos meses? Um ano tem 12 meses. Vamos aqui. O que é o que é? Ontem era amanhã. E amanhã será ontem. No que nós estamos falando?
Se ontem era amanhã e amanhã será ontem, nós estamos falando do hoje. Quando era ontem, hoje seria amanhã. E quando for amanhã, hoje vai ser ontem. Questão 2. E quantos dias tem um ano? Li em uma revista que um ano tem 365 dias e algumas horas. Mas já ouvi falar que alguns anos têm 366 dias. Quem você acha que está certo? O Ivo ou a Leila? Responde aí no seu livro quem você acha que está certo. Prontinho? Vamos continuar. Os dois estão certos. Veja como justificar cada afirmação. Ano é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol, que é o movimento de translação da Terra. O ano tem aproximadamente 365 dias e 6 horas. Se juntarmos essas 6 horas durante 4 anos, teremos mais um dia. 4 vezes 6 é igual a 24. E 24 horas é igual a um dia. Por isso, de 4 em 4 anos, acrescenta-se um dia ao mês de fevereiro, que fica com 29 dias. Esse ano fica com 366 dias e é chamado ano bissexto. Então, a gente vê que tanto o Ivo quanto a Leila estão corretos. Por quê? A Terra, o ano é o tempo que a Terra leva para dar uma volta no Sol. E aí, sempre dá 365 dias e 6 horas o ano. Se a gente pega essas 6 horas que sobram e juntamos por 4 anos, vai dar um dia. Por isso que de 4 em 4 anos, a gente tem um ano bissexto. B. O ano 2016 foi bissexto. Quais serão os 5 anos bissextos seguintes a ele? Responde aí no seu livro. 2016 foi bissexto, quais vão ser os próximos? Então, se o ano bissexto é de 4 em 4 anos, 2016 mais 4, nós temos 2020, depois 2024, depois 2028, 2032 e 2036. De 4 em 4 anos, o ano bissexto, ok? Saiba mais. Suas mãos podem ajudar a descobrir se o mês tem 31 dias ou menos. Veja ao lado. Então, observe aí no seu livro a maneira como podemos descobrir se o mês tem 31 dias ou menos. Aqui no ossinho, a gente começa com janeiro. Na parte de baixo, fevereiro. Em cima, março. Embaixo, abril. Maio, junho. Julho. Aí a gente vai para o outro agora. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A parte que fica em cima do ossinho, sabe? Quando você pega assim, você fica com a mão nessa posição aqui, fecha ela. No ossinho, são os meses que tem 31 dias. Entre um ossinho e outro, os meses que tem menos de 31 dias. Ok? Faz o teste aí na sua mão. Questão 3. Com o auxílio de suas mãos, pratique um pouco. Depois, escreva quais meses
tem exatamente a quantidade de dias indicada? A. 30 dias. Faz aí na sua mão para descobrir quais são os meses que têm 30 dias. Então, os meses que têm 30 dias são abril, junho, setembro e novembro. Ok? Agora, olha aí usando as suas mãos, quais são os meses que têm 31 dias? Então, os meses que têm 31 dias são janeiro, que mais? Março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Certinho? Agora veja aí, utilizando suas mãos, quais são os meses que têm 28 ou 29 dias? A gente sabe, né, que a gente tem um mês que tem 28 ou 29 dias, que é o mês de fevereiro. Quando a gente faz dessa forma aqui, nós sabemos que fevereiro tem menos de 31 dias. E a gente sabe que ele tem 28 ou 29 dias. Questão 4. Teste seus conhecimentos. Responda, depois confira com os colegas. A. Quantos meses tem um bimestre? E um trimestre? Vamos lá? Vamos observar aqui, ó, o calendário. No nosso calendário nós temos 12 meses, né? Bimestre é um período de 2 meses. Janeiro, fevereiro, por exemplo, é um bimestre. Março e abril é outro bimestre. Então, um bimestre tem 2 meses. E um trimestre? Se a gente está falando de nós estamos falando de 3. Então, o trimestre tem 3 meses. Por exemplo, janeiro, fevereiro, março. Primeiro trimestre. Então, 2, 3. Então, trimestre, 3 meses, ok? B. Como se chama um período de 6 meses? E alguém sabe como se chama? Então, um período de 6 meses nós chamamos de semestre, ok? Letra C. Que meses formam o 5º bimestre do ano? Vamos ver? Janeiro e fevereiro, primeiro bimestre. Março e abril, segundo bimestre.
Maio e junho, terceiro bimestre. Julho e agosto, quarto bimestre. Setembro e outubro, quinto bimestre. Então, os meses que formam o quinto bimestre são setembro e outubro, ok? Letra D. Janeiro é o mês 1, e março, e agosto e dezembro. Se janeiro é o mês 1, março, agosto e dezembro, é qual o número do mês? Respondam aí no livro de vocês. Então, janeiro, primeiro mês. Fevereiro, segundo. Março, terceiro. Então, março é o mês 3. Março, mês 3. Agora, nós vamos lá para a página 110, tá bom? As páginas 107 a 109, você vai fazer depois, ok? A página 108, você vai precisar da ajuda da sua família, para você fazer uma árvore do tempo, ok? Medida de temperatura. São muitas situações no dia a dia nas quais utilizamos a medida da grandeza temperatura. Veja algumas. Será que ele está com febre? Qual é a previsão para a temperatura de hoje? A torta deve ser assada a que temperatura? No Brasil, para medir a temperatura, usamos como unidade de medida o grau Celsius. Então, aqui, representado graus Celsius. O instrumento que usamos para medir a temperatura é o termômetro. Aqui a gente tem o exemplo de um termômetro. Consideramos que uma pessoa está com febre quando a medida de sua temperatura é maior do que 37 graus Celsius. Então, quando a temperatura corporal é maior que 37 graus Celsius, a gente considera que a pessoa está com febre. E a gente usa o termômetro para medir a temperatura corporal. Questão 1. Responda as questões referentes à medida de temperatura. No item D, pesquise para obter a resposta. A. No geral, as temperaturas são mais altas no verão ou no inverno? Geralmente, as temperaturas são mais altas no verão, né? No inverno é mais baixa, mais friozinho, né? B. Quando uma medida de temperatura passa de 12 graus Celsius para 21 graus Celsius, dizemos que ela subiu ou baixou? Quantos graus Celsius? Então, se a temperatura passa de 12 graus Celsius para 21 graus Celsius, aumentou, subiu ou baixou? Subiu, né? Subiu quantos graus? De 12 para 21. Então, de 12 para 21, subiu 9 graus, né? 9 graus Celsius. Porque 21 menos 12 é 9. C. No Brasil, as temperaturas registradas na região Nordeste geralmente são mais altas ou mais baixas do que as registradas na região Sul. Então, geralmente, né, as temperaturas na região Nordeste são mais altas do que na região Sul. Na região Sul é aquele friozinho, né, as temperaturas mais baixas. Na região Nordeste já é um calor, praia, né, as pessoas gostam de curtir bastante as praias do Nordeste, né? Então,
as temperaturas são mais altas. D. Qual é a medida da temperatura na qual a água passa do estado líquido para o estado sólido? A água vai virar gelo, por exemplo. Para que ela vire gelo, ela tem que estar em uma temperatura de 0 graus Celsius. Ok? Questão 2. Veja neste gráfico as temperaturas mínima e máxima registradas em uma cidade em cada dia de uma semana. Então, aqui nós temos o gráfico temperaturas na semana. Aqui, representadas as temperaturas em graus Celsius e aqui os dias da semana. Na cor azul está sendo representada a temperatura mínima e na cor verde a temperatura máxima. Ou seja, a temperatura mínima é aquela temperatura mais baixa do dia e a máxima, a temperatura mais alta do dia. Então, a gente tem aqui todos os dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Letra A. Qual foi a medida de temperatura mínima registrada nessa semana? Em que dia? Então, vamos observar a temperatura mínima é o azul. Vamos observar, então, os azuis. Qual é o menor aqui? Essa, né? Vamos ver. 6 graus Celsius. Então, vamos marcar a menor. A medida de temperatura mínima foi 6 graus Celsius. Em que dia? Foi na quinta-feira. Então, quinta-feira. Ok? Na letra B, e qual foi a medida de temperatura máxima registrada nessa semana? Então, vamos observar agora a cor verde. Aqui, ó, máxima. Essa aqui, né? Que está apontando para quantos graus? 18 graus Celsius, né? Então, a temperatura máxima foi 18 graus Celsius. Em que dia? Vamos ver. Na quarta-feira. Então, quarta-feira. Ok? Letra C. Em qual dia dessa semana a medida de temperatura máxima foi 14 graus Celsius? Vamos observar? Vamos vir aqui, ó, no 14 e vamos ver onde que está, em qual dia da semana foi. Chegamos aqui, ó. Foi na sexta-feira. Então, vamos escrever sexta-feira. Ok? Na letra D, pergunta qual foi a medida de temperatura mínima registrada no domingo. Então, nós vamos observar aqui o domingo. A gente já sabe que a temperatura mínima é a cor azul, né? Então, a pergunta é, qual foi a medida de temperatura mínima registrada no domingo? Então, vamos ver. Aqui, ó, está entre o 8 e o 10. Entre o 8 e o 10, nós temos o número 9, né? Então, foi 9 graus Celsius. Ok? Na letra E, pergunta assim: qual foi a diferença entre as medidas de temperatura máxima e mínima registradas na segunda-feira? Então, vamos ver. Na segunda-feira, a temperatura máxima registrada foi 12 graus Celsius. E a temperatura mínima registrada foi 8 graus Celsius. Quanto que é 12 menos 8? 12 menos 8 é igual a 4, né? Então, a diferença entre a mínima e a máxima registrada na segunda-feira foi
4 graus Celsius. Ok? Na letra F, qual foi a medida de temperatura máxima registrada com maior frequência nessa semana? Quantas vezes ela foi registrada? E em quais dias da semana? Então, vamos ver. Aqui. No sábado foi registrado 12, né? Na sexta, 14. Na quinta, 16. Na quarta, 18. Na terça, 16. Na segunda, 12. E no domingo, 16. Então, a medida de temperatura que foi máxima registrada com maior frequência foi 16 graus Celsius. E aí, pergunta quantas vezes ela foi registrada? 3 vezes, né? E aí, pergunta pra gente também quais dias da semana. Então, ela foi registrada aqui no domingo, na terça e na quinta. Então, domingo, terça, domingo, terça e quinta. Ok? Três. Descubra e depois converse com os colegas sobre as seguintes questões. O que é o processo de aquecimento global? Então, o aquecimento global, galera, ele é o aumento da temperatura média que está acontecendo ao longo do tempo no planeta Terra. A temperatura, ela está aumentando. Então, vamos responder? Aquecimento global é o aumento da temperatura média ao longo do tempo no planeta Terra. B. Que fatores estão sendo responsáveis por ele? Causas. Cite 2 deles. Então, que fatores são responsáveis pelo aquecimento global? Um deles, o desmatamento. Outro, a emissão de gases poluentes pelos automóveis, pelas indústrias. Então, vamos colocar o desmatamento. E a emissão de gases poluentes. Ok? Galerinha, agora anote na agenda escolar de vocês as atividades que vocês irão realizar. As páginas 107 a 109 do livro de matemática, ok? Eu vou postar mais tarde um vídeo com a correção dessas páginas, tá bom? Então, a gente fica por aqui hoje. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.